Hoje, no Justiça Sem Fronteiras, nós vamos falar sobre comunicação pública e o acesso à informação pelos cidadãos e cidadãs brasileiros. Falar também sobre planejamento e o dia a dia do setor de comunicação na esfera pública. Aliás, em todas as esferas, né? De todos os níveis do serviço público, inclusive do terceiro setor. Nós vamos, então, à nossa história de hoje, agora. Eu começo fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Celso Gomes, tenho 1,80 m, estou usando um headset, um headphone preto, óculos redondos, barba e cabelos grisalhos curtos e uma camisa cinza. E a minha convidada de hoje é Cláudia Lemos. Ela é presidente da ABC Pública, servidora e mestre e doutora em estudos literários pela UFMG. Cláudia, que a gente se conheceu, já se conhece há mais de 20 anos, no tempo da TV Justiça, que ela era gerente-geral da TV Justiça. Muito me honra. Cláudia, que bom estares aqui no Justiça Sem Fronteiras. Obrigado por aceitar o meu convite aí. Eu que agradeço o convite, Celso. É um prazer estar aqui com você, conversando depois de tantos anos, né, que a gente já se encontra aí pelos caminhos da comunicação pública. Exatamente. Cláudio, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira. Tu estás há 30, acho que 30 anos, apesar de ser jovem, mas já está quase 30 anos no jornalismo. Conta um pouco para gente. Nem tão jovem E mais, faz né? a tua audiodescrição também, pode ser. Tá bom. Eu sou a Cláudia Lemos, eu tenho cabelo preto, liso, na altura do ombro, estou usando óculos de aro claro, uma camisa de gola cinza e uma pashmina branca, porque eu estou aqui num ar-condicionado medonho de frio. Então, e aí já vou emendar logo, né, falando da minha carreira. Eu sou jornalista, eu me formei pela UFMG em 1990, e de lá para cá trabalhei um pouco na imprensa e muito em organizações, com comunicação nas organizações, e principalmente no serviço público. Eu estou em Brasília desde 1999, e aqui trabalhei com muitas coisas diferentes, muito tempo na justiça e agora já há bastante tempo também no Poder Legislativo. Sou servidora da Câmara dos Deputados, trabalho aqui na diretoria de comunicação da Câmara e também no CEFOR, que é a nossa escola da Câmara. Sou professora lá no mestrado profissional em Poder Legislativo. A gente se encontrou quando eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal, né, Celso? E lá Isso. eu cuidei do projeto de implementação da TV Justiça. Eu trabalhei também no Ministério Público Federal, trabalhei no Conselho Nacional do Ministério Público, tive uma passagem breve de 6 meses pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, já fiz um monte de coisa aqui em Brasília. E, e nesse caminho todo, tive o prazer de encontrar pessoas que compartilhavam aí essa crença, né, de que a comunicação ela pode ajudar a desenvolver a democracia, ela é um suporte para a democracia, e no serviço público, se ela for feita como a gente acredita que deve ser feita, com foco no cidadão, colocando o cidadão em primeiro lugar, a gente está realmente prestando um serviço público, né? Ajudando a melhorar o serviço que é prestado pelo Estado ao cidadão, e isso, para mim, um programa de trabalho muito importante que a gente também desenvolve na ABC Pública. E para quem a gente trabalhei 21 anos na área da comunicação pública, até janeiro deste ano também, né? Então a gente sabe que dentro do setor de comunicação tem um time de gente muito comprometida, né? E às vezes a gente vê a sazonalidade dos gestores, ou seja, a cada 2 anos, a cada 3 anos ou 4 anos, dependendo do órgão, muda o gestor, né? O número um. E às vezes pode, de algum momento, frustrar ou quase frustrar, né? Os jornalistas, aquelas pessoas que estão efetivamente comprometidas. E como que Cláudia, para driblar isso aí, a importância de um planejamento, né? É. A importância do planejamento e antes do planejamento de você ter um corpo estável de servidores, né? É por isso assim, às vezes as pessoas falam assim, é concurso público, servidor estável, para que serve isso? Serve justamente para a gente ter um compromisso de longo prazo com as instituições e com o serviço prestado ao cidadão. A gente está perto das eleições, né? Então é um bom momento de falar disso.
serve para você ter servidores que não estão comprometidos em primeiro lugar com quem foi eleito naquele mandato, mas em primeiro lugar com o cidadão. Né? Então, quando você tem essa estabilidade no corpo técnico, você consegue fazer planejamento de longo prazo. É claro que é muito importante ter eleição, né? É fundamental ter eleição. A gente escolhe para comandar o país, comandar o estado, a cidade, quem a gente acredita que tem um programa que é o melhor para o país. E isso é muito importante, isso dá um direcionamento político. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um corpo técnico que está totalmente vinculado a essas mudanças de gestão, de 2 anos no legislativo, né? Porque você troca a mesa diretora, o mandato pode ser de 4 anos, mas a mesa diretora muda a cada 2, então Como no é muito judiciário, né? rápido. É como no E no judiciário. judiciário, que são só 2 anos também, essas mudanças são rápidas demais. Se você não tiver um planejamento que ultrapassa essas mudanças, você não consegue realizar nada. Né? Porque apesar das diretrizes políticas serem muito importantes, fundamentais mesmo, você tem projetos que precisam ser de longo prazo. Né? Se você está falando de plano de vacina, se você está falando de erradicação da fome, se você está falando de processo digital, seja no judiciário, no legislativo, não dá para planejar digitalização dos serviços em 2 anos. O ciclo não fecha. Então, você precisa ter um planejamento de prazo mais longo para conseguir realizar melhorias no serviço prestado, né, à sociedade. Agora você passou pelo Ministério Público, você passou pelo Judiciário e agora está no Legislativo. Né? Tem alguma diferença nessa? Tem alguma diferença nisso, nesse trabalho, da continuidade? Por exemplo, no âmbito do Judiciário, que é onde a gente atua por muito tempo, e você também, ali a gente sabe que o CNJ exigiu os planejamentos estratégicos, planejamento por 5 anos, e aí ultrapassa o período de uma gestão, né? Então, a partir dali é que começou assim, alguns projetos terem um pouco mais de perenidade. Né? Eu não sei se isso acontece na área, por exemplo, do Legislativo ou da área do Ministério Público. Acontece também. Né? No Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, da mesma forma que o CNJ, eles foram criados na mesma época, Isso. também é um guardião, né, dessa institucionalidade, dessa visão de longo prazo mais estratégica. Mas mesmo no Legislativo, onde você poderia pensar, né, quem não conhece de perto, que está totalmente sujeito às mudanças políticas, né, de cada legislatura, você tem planejamento de longo prazo, sim. Que Eu não bom. estou falando de todas as casas legislativas, né, mas, por Certo. exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, a gente tem um planejamento estratégico que foi feito para o período 2012-2023, e a gente vai Muito refazer no ano bom. que vem. Então, é um Porque planejamento de muito longo prazo. e o planejamento, embora sendo longo prazo, ele tem um período de alinhamentos, tem que estar alinhando, né? Sim, Porque a sim, realidade claro. E normalmente aqui é não é essa. bienal, né? Então a gente tem essas diretrizes de 10 anos, mas a gente também tem um refinamento que é feito a cada 2 anos. Muito bom. E a gente falou agora que o ano de eleição, que é importante o processo democrático, mas antes um pouquinho eu vou falar da ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, da qual você é presidente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dela, para depois falar dessa carta aos candidatos que a ABC Pública, enfim, que preparou para os candidatos nesse os candidatos que estão aí do pleito de outubro deste ano. Fala um pouquinho da ABC Pública, como que ela surgiu e por que ela surgiu, como que ela funciona para as pessoas que estão acompanhando, que são do setor público, têm interesse na comunicação também dessa área. Com o maior prazer. A ABC Pública, ela tem 5 anos de existência, é uma associação principalmente de profissionais que atuam na área de comunicação pública. Ela surgiu da necessidade desses profissionais de vários lugares no Brasil, daqui de Brasília, mas também de outros estados, né, de ter um suporte, um espaço de promoção desse programa de comunicação pública. Então, ela é uma associação que foi criada por esses profissionais, pesquisadores, ela também acolhe estudantes, mas é principalmente uma associação de profissionais e pesquisadores, ela não é uma associação acadêmica, apesar da gente estar sempre fazendo a ponte Sim, das pesquisas com a prática, né? A gente tem uma biblioteca digital para isso, né, no nosso site,
É um espaço em que a gente organiza esses estudos. Mas, assim, para que ela surgiu? Ela surgiu para aquilo que servem as associações profissionais, né? Para juntar pessoas que trabalham no mesmo campo e que querem que esse campo avance, que esse campo progrida, né? Que ele melhore a atuação profissional e o resultado para a sociedade. Então, como é que a gente trabalha? A gente tem comitês nos estados, a gente tem comitês regionais e a gente também tem comitês temáticos. Então, a gente já está organizado hoje em 14 estados do Brasil e a gente também tem comitês temáticos de publicidade, de comunicação digital, de estruturação da carreira, de regulamentação. A gente promove capacitação, né? A gente promove seminários online, a gente promove um curso em parceria com a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, uma associação mais antiga, que já tem 50 anos. A Sim. gente tem com eles uma parceria e oferece um curso que já está na terceira edição e tem sido um espaço importante de formação de profissionais dessa área, né, de aperfeiçoamento. A gente já promoveu um primeiro congresso brasileiro de comunicação pública no ano passado. Foi um grande sucesso, uma enorme alegria. Foi feito em parceria com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de Brasília, a UNB e a UFG. Ele teve mais de 1.200 pessoas inscritas, foi um congresso online, né, feito na época da pandemia. Foi um sucesso. Foi um sucesso, teve Nossa. mesas de debate com 700 visualizações, 800 visualizações, 1.000 visualizações. Isso é muita coisa, né, para o nosso Para tempo o atual. primeiro, excelente. Uhum. Excelente. E o que foi esse congresso? Foi um espaço para debater comunicação e democracia, debater ouvidorias, debater as rádios e TVs públicas, debater o trabalho das assessorias de comunicação pública. A gente teve oficinas e a gente vai ter já um segundo congresso ano que vem. Ele é um congresso que vai ser bienal, a gente foi pensado para isso. E o próximo a gente espera que seja híbrido, a gente vai fazer um congresso presencial com uma parte online. Já tem data, vai acontecer em outubro de 2023, em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem pertinho, eu estou aqui na Paraíba, estamos perto. Bem pertinho. Eu espero que você esteja lá com a gente, Celso, como a gente já teve juntos em outros congressos, né, específicos da Justiça. Já está selado o compromisso, viu? Estarei em Natal em 2023, em outubro, se Deus quiser. Comemorar o meu aniversário lá. Oba! E o que que a ABC Pública faz também, que essas associações já existentes, né? A gente tem colégios de comunicadores das universidades públicas, a gente tem o Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, a gente tem várias organizações, a gente tem o Astral, que é uma associação de TVs e rádios legislativas, a gente tem várias organizações formais ou não de profissionais do setor público na comunicação. Elas todas são muito importantes, têm um papel setorial fundamental. E por que a gente fez a BC Pública? Porque a gente acredita que era importante ter um espaço que unisse todos esses profissionais e que pudesse promover agendas que são comuns aos diversos setores, a comunicação na justiça, a comunicação no legislativo, no executivo. Então, por exemplo, tem 2 projetos de lei tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que um deles nós patrocinamos mesmo, saiu do primeiro congresso, e é um projeto de uma lei geral da comunicação pública, que coloca princípios e diretrizes para fundamentar a atuação da comunicação pública em todas as esferas, em todos esses setores. Esse projeto foi apresentado como uma sugestão para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara, foi aprovado pela Comissão de Legislação Participativa e agora está na Comissão de Comunicação e Tecnologia daqui da Câmara. Por que a gente considera que seja fundamental, né? Porque também é por meio da legislação que a gente consolida princípios que a gente acredita que sejam muito importantes para a comunicação pública. Então, por exemplo, nesse projeto de lei geral, a gente sugere que existam conselhos, né? Onde você tiver 10 ou mais profissionais de comunicação pública, você vai ter um conselho com participação da sociedade para também influir nas diretrizes e no direcionamento da comunicação daquele órgão com a Muito bom. sociedade, que é para quem a gente, afinal de contas, faz o governo, né? Exatamente. Então, esse também é um caminho de atuação da ABC Pública. Também influir aqui, né, no Congresso Nacional, para que a gente tenha melhores leis regulamentando a atividade da comunicação pública. Tem um outro projeto também, Celso, que você ia falar sobre ele, né? Que é o PL 619. É o 619 de 2020, que também foi uma proposta, uma sugestão, né, da ABC Pública,
e cujo deputado relator, quer dizer, o autor do projeto lá, é o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, era do PDT, não sei hoje, mas é da Paraíba, aqui da Paraíba. Então, uma sugestão da própria ABC Pública, que esse aqui trata da questão das redes sociais, né, Cláudia? O 619, ele é um projeto muito importante. Ele foi apresentado pelo deputado Damião Feliciano e pelos outros 4 deputados que, na época, compunham o Conselho de Comunicação aqui da Câmara dos Deputados. A gente tem já aqui um conselho consultivo nesse formato com participação da sociedade civil para influir na comunicação da instituição. E, na época, foi muito feliz a apresentação desse projeto, porque foram 5 deputados de partidos diferentes, o deputado Damião do PDT, mas a gente tinha deputados aqui do PSL, do PCdoB, do PSDB, do Cidadania, que assinaram em conjunto um projeto de lei para propor a gratuidade do tráfego de conteúdo público nas redes sociais. Então, qual é a ideia dele? É a ideia tecnicamente as pessoas chamam de zero rating, que as operadoras ficariam obrigadas a carregar o conteúdo do setor público. Isso foi apresentado no momento da pandemia, então isso era ainda mais clara a importância. Por exemplo, o conteúdo das secretarias de educação, das escolas públicas, gratuitamente. O que a gente vê hoje? Um dos grandes problemas atuais na comunicação é a desinformação, né, que circula pelas redes sociais. Como é que uma forma de combater essa desinformação é você ter conteúdo de qualidade. Mas olha só, Celso, o que acontece? O cidadão que acessa lá as redes sociais dele, por um plano pré-pago no celular dele, ele trafega lá no WhatsApp ou no Facebook, ele não paga para trafegar no WhatsApp e no Facebook, né? Ele não paga por isso. Normalmente as operadoras já incluem essas Isso, plataformas nos seus pacotes. exato. Mas se ele clicar lá num link para entrar no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para conferir lá uma notícia que ele achou um pouco esquisita, né, sobre as eleições, ele vai pagar, ele vai consumir o pacote de dados dele. E muitas pessoas não podem fazer isso. Elas já esgotaram o pacote de dados, a gente tem pesquisas que mostram E isso. às vezes Então, até esgota sem saber, né, que está sem contando saber. com os dados. Então, o que é o PL 619? É a gratuidade desse conteúdo. Então, quando clicar lá no site do TSE para conferir alguma coisa das eleições, ele não vai estar consumindo o pacote de dados. Ele vai estar também gratuitamente. Bom, se a operadora faz esse acordo com as plataformas, por que ela não pode carregar também o conteúdo público gratuitamente, né? Ô, Esse é um serviço público. Cláudia, e Esse é eu o vejo. projeto de lei. Não, é um projeto de lei importantíssimo, porque eu não cheguei a ler o projeto, vi, enfim, a propositura dele, mas é um projeto de suma importância. E ele ainda não está, ele ainda não foi definitivamente, ele ainda está na comissão, agora parece-me que Sim, ele está na Comissão de Tecnologia da Informação, salvo engano que eu estava pesquisando. isso. Então, tomara que esse processo, que esse projeto de lei, o 619 de 2020, que ele caminhe, né? Muito bom. Como eu tinha falado um pouquinho antes, nós estamos num processo eleitoral, né? E aí, veja, nós vimos agora no dia 11 de agosto a questão da defesa da democracia, enfim, está todo mundo muito preocupado com a questão da democracia e todo mundo sabe os porquês e a ABC Pública definiu fazendo uma carta aos candidatos, uma ideia genial. E como qual é o conteúdo dessa carta e para quem é endereçado candidatos de todos os níveis, Cláudio? Sim, ela é para candidatos de todos os níveis. A gente vai divulgar essa semana. Eu convido todo mundo a Ah, é nova, visitar ela lá o vai nosso sair site. ainda. Tá Sai essa legal. semana, estou falando dela aqui em primeira mão. Oh, e Ela aí, ó, vai estar no nosso site, e já está aí na sua tela para você acessar o ABC Público. abcpublica.org.br, já vai estar Pronto, lá. E o pronto. que é essa carta? Ela foi construída a muitas mãos. Ela teve uma primeira versão em 2018, nas eleições de 2018, e ela foi atualizada agora com a participação dos nossos coordenadores regionais, né, e dos coordenadores desses comitês temáticos. E ela traz princípios da comunicação pública para serem apresentados aos candidatos e buscando o compromisso deles com esses princípios. E
desde questões muito consensuais, e que eu acho difícil ter alguém que não assuma, por exemplo, a comunicação pública deve ser feita com foco no cidadão, né? Ele é o principal destinatário, até questões um pouco mais polêmicas que a gente defende e que a gente quer marcar posição aí para o futuro. Vou falar de uma delas. A gente defende que não exista mais publicidade paga institucional, apenas publicidade paga de interesse público, de serviço público. Vou tentar fazer assim um exemplo claro para as pessoas que estão, né, acompanhando a conversa com a gente entenderem. O que é a publicidade de utilidade pública? Esse é um termo até da legislação já, né, de orçamento público. Utilidade pública é quando você paga para veicular um anúncio sobre a matrícula, o período de matrícula nas escolas públicas, ou sobre uma campanha de vacinação, né? Então, essa é uma publicidade considerada de utilidade pública porque ela traz uma informação para um serviço ser prestado ao cidadão, para garantir o acesso ao serviço público. Então, atenção, você que é estudante, está na hora de fazer sua inscrição para o Enem de 2022. Isso é utilidade pública. Isso, ok, a gente acha que deve existir, é muito importante. O que a gente acha que deveria deixar de existir? A publicidade institucional, que é aquela que fala assim, o governo X não para, com o governo Y, a Paraíba continua andando, ou com o governo Z, Goiás é um estado de coragem, Com ou com o dinheiro governo público. W, paga Isso. com dinheiro público para dizer como um governo é legal. Essa publicidade, que hoje é legal, ela é permitida, ela Certo. não. Quem Sim. faz isso, se não faz promoção pessoal, né? Se não está falando eu sou o governador e eu sou tão bacana, isso Porque, na a lei não verdade, né, permite. Cláudia, aí só colocando, porque, na verdade, acaba colocando enviesado uma promoção pessoal, né? Meio que enviesado, acaba tendo uma promoção pessoal, porque ele está falando de uma pessoa. Então, quer dizer, hoje ele é governador, amanhã ele pode ser senador, pode ser nada, ou pode continuar sendo governador, e essa imagem dele, com o dinheiro público, reforça a imagem pessoal, né? Celso, eu vou te falar mais. Isso é uma evolução da discussão, inclusive na nossa associação, né? Se você me perguntasse 10 anos atrás, que eu achava de ter uma marca de uma gestão, sabe a marca da gestão, aquela que vem, né, na Em cada gestão campanha, ele coloca uma marca dele. e um slogan, né? É um Eu te slogan. diria assim, eu te diria como eu já disse, né, 10, 15 anos atrás, não tem nenhum problema. Uma gestão bota sua marca, mas essa marca não é promoção pessoal, é da gestão, e aí tem um slogan. Hoje a gente evoluiu essa discussão. Eu, pessoalmente, nós na associação, e a gente acha que a marca também não deve existir, né? Que deve existir uma marca do órgão, da instituição, é, do governo de Minas ou do governo de Pernambuco, seja lá qual for, mas essa marca ela é permanente, ela não deveria mudar a cada gestão, não deveria ter um slogan de gestão, porque da mesma forma essa marca acaba sendo uma promoção, é, Sim, acaba sendo uma comunicação privada, porque ela está ligada a um partido, ela está ligada a uma coligação, ela está ligada a uma autoridade eleita. Ou, se for em áreas em que não tem eleição, há uma gestão. Qual é o sentido disso? Esse sentido não é público, né? Então, a gente vai evoluindo também com os anos, né? O conceito do que é comunicação mais conveniente para a cidadania vai amadurecendo com o passar dos anos. Na carta aos candidatos, a gente defende que as marcas não devam existir. muito bom. Eu assino embaixo dessa carta também, viu, Cláudia? Porque eu também penso assim, tanto que, como membro do comitê, que eu participava do Comitê de Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Fórum Nacional de Comunicação, a gente discutia a questão da unificação da marca da Justiça do Trabalho. E que, depois de alguma discussão de 2 anos, a gente conseguiu, hoje, a Justiça do Trabalho é uma marca nacional. Então, não tem cada tribunal cria uma marca, um slogan, não sei o que e tal. Então, resultado, hoje, tipo o TRE, tipo o Ministério Público Federal, em qualquer parte, MPT, se você está lá em Cruzeiro do Sul, em Santa Rosa do Purus, no Acre, ou você está lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, se você vê aquela marca, você já liga que é a um órgão público. Quer dizer, a seriedade disso, não ficar cada. Eu acho Uhum. que a carta
aos candidatos para conscientização disso, e esse compromisso com a informação com o cidadão é fundamental. E a impessoalidade, né? Eu digo assim, que esses Uhum. princípios constitucionais, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A impessoalidade, a gente precisa trabalhar muito isso, porque é o dinheiro público, é o dinheiro dos nossos impostos que precisam ser respeitados. Ô, Cláudio, nós estamos caminhando para o final, porque você tem outro compromisso e eu também, mas a gente está falando de comunicação, de informação, e aí, de repente, a gente vê, de vez em quando, um decreto 100 anos de sigilo de uma informação, às vezes uma informação que parece boba, mas é 100 anos de sigilo, ou seja, daqui 100 anos que você vai saber o que aconteceu naquele momento, daquela situação, de alguém de um cargo público. Como é que você vê isso? É um absurdo, né? Assim, se a gente for pensar, na democracia, a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Pelo menos deveria ser assim, se a gente está vivendo em democracia. Então, se você botar 100 anos de sigilo, assim, a gente tem lei para isso, né? E a classificação de sigilo, ela obedece a alguns princípios. Tá, pode ser que você tenha algum documento secreto que precise ficar 100 anos guardado referente a uma guerra, talvez, talvez. Mas a agenda de um governante, ela não pode ser sigilosa, né? Ela deve estar publicada, isso é de interesse do cidadão. A prestação de contas do que é, como é gasto o dinheiro público, ela precisa ser pública também, como é o recurso. Não tem nenhuma justificativa estratégica, democrática, que seja aceitável para decretar sigilo de 100 anos para 99,9% das informações que transitam no governo. Né? Isso é um retrocesso, né, nos nossos controles democráticos, e a gente anda vendo muitos. Né? Isso, como você disse mais cedo, é de preocupar. A gente tem que estar sempre vigilante para proteger as conquistas que a gente, a duras penas, alcançou da democracia. Né? A gente vai amadurecendo na democracia. E amadurecendo, a gente espera para aprofundar a democracia, para torná-la mais inclusiva, para mais pessoas terem voz, e não para criar zonas de segredo, de sigilo, que só protegem os poderosos. Cláudia, agora para acabar, para terminar, eu gostaria que você falasse um pouco dirigido aos colegas que atuam na área da comunicação pública, né, do dia a dia. Às vezes tem hora que bate o desespero, porque eu também já atuei nisso também, bate o desespero que você fazendo um planejamento e as coisas acontecem no dia a dia. Parece-me que, como a Aline chama, isso não é pastelaria, não é uma Uhum. pizzaria que você colocou no forno, saiu, tem coisas que você tem que planejar e que é importante o planejamento, que a gente já comentou, mas o dia a dia. Eu digo para você acalmar um pouco, que às vezes tem pessoas, não, é só aqui que acontece no meu setor, né, ou terceiro setor, ou na administração pública. Como que acontece isso e a importância de respirar para continuar e comprometido com a informação ao cidadão, não é a sociedade, né? Porque não é a sociedade que ouve e que precisa, é o cidadão e a cidadã. Para a gente fechar, eu quero já desde agora, agradecer aqui, viu, a tua gentileza e uma satisfação em te rever aqui. Celso, é, eu acho que em toda profissão tem isso, né? E na nossa é uma das que mais tem. A gente trabalha na pauleira, né? A gente trabalha na velocidade, é demanda, demanda, demanda o tempo todo, sem parar. E é claro que a gente tem que atender essas demandas. Isso é normal, acontece com qualquer equipe, ainda mais com equipes pequenas, como a gente tem em muitos órgãos públicos, né? Assim, que não tem uma estrutura É. enorme. Você assovia, chupa a cana, corre ali, faz tudo ao mesmo tempo. É da vida, mas a gente tem que ter a sabedoria de respirar, dar um passo atrás e conseguir criar instrumentos de planejamento que não precisam ser muito sofisticados, não precisam ser complicados, eles podem ser às vezes muito simples, mas para garantir que essa rotina seja mais estruturada e a gente tenha tempo de pensar. A gente não fique só na reação. A gente não pode reagir o tempo todo. Se a gente reage o tempo todo, a gente não é estratégico, a gente perde ponto, a gente não ganha respeito, a gente não consegue alcançar resultado. Então, a gente tem que organizar a estrutura dessa rotina, fazer escolhas, né, priorizar, para ter tempo de pensar com estratégia, de definir objetivo e falar: peraí, isso aqui que eu estou fazendo tem resultado? Não, peraí, se o meu objetivo é esse, então eu vou parar, às vezes, de fazer uma coisa que eu já faço há muito tempo e trocar o tempo que eu dedico àquilo
para fazer uma coisa de mais resultado, para inovar, né, para atender melhor o cidadão e ganhar mais respeito também com os nossos gestores, né, para a gente poder fazer o que a gente acredita que é importante. Cláudia, você falou uma coisa muito importante, e ganhar respeito com o seu assessorado. Porque, na verdade, é que quando você aceita tudo, não, eu quero isso, mas isso está completamente fora do contexto ético. Então, tem coisas que e já aconteceu, inclusive experiência própria, de a pessoa de explicar, olha, isso aqui pode ter o seguinte desdobramento. E só um profissional é realmente preparado que vai ter essa questão, não ficar apegado ao cargo, mas dizer o seguinte: olha, isso aqui pode ter a seguinte repetição: isso. É isso mesmo que o senhor quer? Então já aconteceu de o assessorado mudar de ideia a partir da hora que a gente explicar para ele: Sim, olha, isso pode ter essa seguinte repercussão. É isso mesmo que o senhor quer arriscar? Então tem coisas, ou a senhora, então é importante isso. Cláudia, muito obrigado. Vida longa ABC Pública. É uma honra vida tê-la aqui no longa. programa de hoje. Obrigada, Celso, foi um prazer e a gente espera você e todo mundo lá na BC Pública no nosso Congresso de 2023 e 23 e no nosso site para participar com a gente. O convite está aí para todo mundo. Eu já confirmo a minha presença, se Deus quiser. Em outubro de 2023 estarei em Natal, que é aqui pertinho. Você se inscreva no canal aí, comente e compartilhe esse papo maravilhoso aqui com Cláudia Lemos, que é jornalista, minha colega jornalista e presidente da ABC Pública. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, Cláudia. Tchau.